Recebe ou receba as bênçãos de Deus na sua vida, nesta manhã de sexta-feira, sobre a sua casa e também na sua família. Deus é contigo, pois tem respostas de Deus chegando para a sua vida hoje. Resposta de oração suas, clamor que você tem feito durante o dia e também à noite e nas madrugadas. Tem respostas de Deus chegando hoje, nesse final de semana, no mês de setembro, de clamor ou de clamores que você tem feito. Tem respostas de Deus chegando por causa das tuas orações, tá bom? Em nome de Jesus. A Bíblia diz no Salmo 91, não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola o meu dia. Porque 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não serás atingido, tá bom? Então receba essa palavra, não temerás espanto noturno, tá bom? Nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola o meu dia. Deus é contigo, já deu tudo certo, amém? Em nome de Jesus, vamos compartilhar, vamos dar um likezinho para que mais vida, mais pessoas sejam alcançadas, tá bom? Nós vamos orar, prepara aí o copo com água, peça de roupa, porque é manhã de bênção, é manhã de vitória. Ao fundo musical, os pássaros cantando, Deus colabora aqui com tudo. Bom dia, Andréa, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Receba as bênçãos de Deus, receba a proteção, a segurança, a blindagem de Deus. Margarida Nobre chegando, vamos para cima, vamos compartilhar, vamos dar um likezinho, para que mais vida, mais pessoas sejam alcançadas, em nome de Jesus, viu, André? Em nome de Jesus, que você venha nessa manhã de sexta-feira levantar sua cabeça, erguer os seus olhos e olhar para o Deus Todo-Poderoso de Israel, o que fez o céu, a terra e que faz todas as coisas. E que tenha certeza que a sua vida, a sua família, a sua casa, tudo está no controle de Deus. Nada saiu do controle de Deus. Tudo está no controle do eterno Deus de Israel. Tá bom? Até aquilo que você acha que talvez esteja dando errado. Não está dando errado. Está dando tudo certo. Amém? A Bíblia diz, lá em Romanos 8:28, tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus. Você dá para entender essa palavra? Dá para nós compreendermos essa palavra? Tudo colaboram para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados por seu decreto. Tudo colabora. Aí você diz assim, apóstolo, servo de Deus, até essas lutas que eu estou passando, até essa situação que eu estou vivendo, você está me dizendo que isso colabora para o meu bem? Sim, é isso que você está ouvindo. Tudo colabora para o teu bem, para o meu bem, para o nosso bem, para o nosso crescimento. Em tudo há uma aprendizagem, em tudo aprendemos. Se você entender o que é a vida, você vai aprender com os momentos difíceis que você passa, ou está passando, os ventos, as tempestades, você vai aprender com isso. E os momentos bons, aí é que você aprende. Nós tiramos proveito de tudo. Por isso que o apóstolo Paulo, quem lembra do apóstolo Paulo? Quem lembra? Edna. Bom dia, Edna. Deus abençoe a sua vida. Quem lembra do apóstolo Paulo, quando ele termina os seus dias de vida, ele diz assim, combati o bom combate. Olha que palavras lindas. Combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Então, combati o bom combate. Teve momentos difíceis, foi feito o bom combate. Teve os momentos bons, foi feito o bom combate, porque passou pelos momentos ruins, difíceis, as tempestades. Então, não vá ficar triste, não vá deixar de buscar Deus, de adorar a Deus, de sorrir, de ser feliz, de ser alegre, por causa de obstáculos, de diversidade, de circunstâncias. Amém? Deus é contigo, Deus é com você e Ele está preparando grandes vitórias para entregar nas suas mãos, tá bom? Se prepara, porque tem respostas de oração que você fez, de clamores que você fez e que está chegando
para a sua vida. Milagre, bênção, tá bom? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, tudo está no controle de Deus. Ah, aconteceu isso que eu não entendo. Está no controle de Deus. Você vai aprender com isso. Você está sendo preparada com isso. Ah, aconteceu algo que não... Tudo está no controle de Deus, tá bom? Deus é contigo, Deus te dará vitória. Por isso que na mesma passagem que eu falei para você do apóstolo Paulo em Coríntios, ele vai dizer que é nas suas fraquezas que Deus se manifesta, é nas nossas fraquezas, é nas nossas angústias, né? Que Deus ele trabalha, que Deus se manifesta. Então nós precisamos entender a palavra de Deus, né? É no momento de fraqueza, é no momento de dificuldade, né? Aquela passagem que o apóstolo Paulo ele fala com Deus, né, para Deus remover um espinho que ele tinha na carne, que ninguém sabe que espinho que era isso, se era uma enfermidade, não sei, ninguém sabe, mas ficou para ele Deus e Deus e ele. Há um combate talvez na sua alma, um combate espiritual, secreto, né? Porque todos nós temos uma luta espiritual, uma luta secreta que nós nunca vamos falar para ninguém. Isso aí todos nós temos. Eu tenho as minhas, você tem as suas, todos nós temos. Não existe, todos nós temos um espinho na carne. Eu sei qual é o espinho que está na minha carne. Você sabe o espinho que está na tua carne. O apóstolo Paulo também tinha o dele. E os outros apóstolos também tinham o dele. Só que o apóstolo Paulo, homem humilde, simples, ele logo declarou: olha, existe um espinho na minha carne. Eu orei a Deus 3 vezes para que ele removesse, tirasse. Mas ele disse: Paulo, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa nas vossas fraquezas. Amém? Diga glória a Deus. Brasil. Carmen, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Deus abençoe. Vamos compartilhar, vamos dar um likezinho para que mais vida, mais pessoas sejam alcançadas nessa manhã de sexta-feira abençoada, esse final de semana de muita alegria e paz para o teu coração, para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Você está com a sua Bíblia, Luciene? Bom dia, Pai do Senhor. Eu já vou começar a oração e nós já vamos encerrar também essa live, tá bom? Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, você pode abrir a sua Bíblia aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 28, inclusive eu ministrei o Espírito Santo ministrou essa palavra para nós na quarta-feira à noite, né? O Senhor ministrou essa palavra ao meu coração, ao nosso coração. Luciene, na saúde, né? Você não tem nada, Luciene, você está curada, você está bem, só basta você crer. Sabe, a fé é andar na contramão. É difícil explicar a fé para as pessoas. É difícil, mas eu não sei se você entende o que é fé. Fé é o que eu não estou vendo, mas é a certeza daquilo que eu já tomei posse dentro de mim, no mundo espiritual. Então fé, até a Bíblia diz, né, que sem fé é impossível agradar a Deus, que o meu justo, ele viverá pela fé e não por vistas. Então a fé ela te cura, a fé ela te abre as portas, pela fé nós vamos morar nos céus. Então falar de fé, muitos crentes falam de fé, mas não é bom nem entrar nesse detalhe. Não é bom nem entrar nesse detalhe, porque às vezes as pessoas ficam chateadas, se machucam, porque fé não é brincadeira. A fé é um dom que Deus nos dá, mas nem todo mundo sabe usar essa fé. As pessoas, a gente conversa com cristão, com crente, a gente percebe que quando você começa a falar de cura, de milagre, eles começam a ficar olhando assim para você. É como se isso fosse algo do outro mundo. E não é algo do outro mundo, é desse mundo aqui. É do outro mundo materializado na minha vida, na nossa vida. Então, fé. Quando você tem fé, o negócio é estreito. O negócio é estreito, viu? Então, aprenda a usar fé. Você não tem nada. Você começa a dizer: eu não tenho nada, eu não tenho nada, eu não tenho nada, eu estou bem, eu estou bem, eu estou bem, eu estou bem. Você começa a profetizar. Daqui a pouco, você procura a enfermidade, ela não existe mesmo. Porque a nossa boca tem poder. O diabo, ele se aproveita daquilo que nós falamos. Lembra quando o Senhor Jesus Cristo, ele diz assim, quando os fariseus estavam criticando os seus discípulos apóstolos, porque eles tinham pegado espigas de milhos, né, no roçado, e estavam comendo espigas de milho verde, né? E aí os fariseus ficaram bravos com o Senhor Jesus e com os seus discípulos,
né? E o Senhor Jesus Cristo vai dizer que o que faz mal não é o que entra pela boca, mas o que sai da nossa boca. Ele diz, o que entra na nossa boca não nos faz mal, mas o que sai da nossa boca, isso nos faz mal. Porque o diabo, ele está em nossas voltas, em nosso derredor, né? Em volta está os anjos de Deus, está Deus. Ele está ao derredor. Então eu estou aqui, mas o diabo está aí dentro dessa mata, ele está me observando aqui. Então, aí na sua vida também. Então, o que nós falamos, isso sim, no mundo espiritual, quando eu digo, eu estou não, pelo amor de Deus, entendeu? Então, a sua boca tem poder. A sua boca tem poder de profetizar. Profetiza, Ezequiel, sobre o vale de ossos secos. Tu sabe, Senhor. Eu não sei. Profetiza você. Então, sabe o que acontece? É muito engraçado. Nós não queremos ter responsabilidade com isso. Então nós colocamos para Deus a responsabilidade que Ele já colocou dentro de você, dentro de mim, a nossa vitória. Lá em 1 João capítulo 5, versículo 4, lá está escrito: todos que são nascidos de Deus vencem o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo. A tua fé, a minha fé. Tem pessoas que têm fé e vencem uma enfermidade. Outras morrem na enfermidade. Tem pessoas que têm fé... Tem pessoas que têm fé para conquistar isso, conquistar aquilo. Outros não têm essa fé. Tem pessoas que têm fé para suportar uma tentação. Outros não têm essa fé. Então, cada um tem uma fé. E falar de fé... Neide de Paula, bom dia, Pai do Senhor, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe a todos. Como eu estava falando em Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Quem gosta de Bíblia? Hoje as pessoas não gostam mais de Bíblia, né? As pessoas gostam muito do corte que prega filosofia. É o filósofo. Hoje você vai em muita denominação, você não vê mais pastor pregando Bíblia. O povo, até porque o povo não quer Bíblia. Aí eu fico me perguntando, meu Deus do céu, se esse povo não quer a palavra, não quer Bíblia, ai. Aí vai ter vitória como? Se é a palavra de Deus. Pode ter louvor na igreja, pode ter tudo na igreja, pode ter profeta, pode ter tudo, entrega de chave, mas se não tiver a palavra, esse culto é um culto em vão. É um culto em vão. É a palavra de Deus. Quando você chega na igreja e o pastor diz: abre a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, você pode ter certeza, Deus agora vai falar comigo. O louvor foi muito bom, as saudações foi muito bom isso, foi muito bom, mas Deus agora vai falar. Não é o homem, esquece o homem. O homem falou, não aconteceu só nada. Eu não quero nem saber do que o homem está falando. Aliás, quando eu estou em igreja, o homem começa a falar, e sai no ouvido e entra no outro. Agora, quando diz, abre a sua Bíblia em tal capítulo e versículo, aí sim eu tenho que estar atento, porque ali está a minha bênção, ali está a minha vitória, ali está o meu milagre, ali está a minha resposta. É no momento da palavra. E a igreja perdeu isso, a igreja não quer mais saber disso. Por isso que está a maioria dos evangélicos estão arrebentados, a maioria das igrejas está arrebentada, justamente por desprezar o melhor. O melhor é a palavra de Deus. É a palavra. O profeta profetiza, mas é a palavra que vai fazer o milagre acontecer. Franciné, bom dia, Pai do Senhor. Deus abençoa a vossa vida, a vossa casa, a vossa família, tá bom? Quem está saindo para o trabalho, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Quem está voltando, chegando, que Deus guarde, que Deus te proteja. Sexta-feira de bênção, de vitória para a sua vida, para a nossa vida, para a nossa casa, nossa família. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Você pode abrir a sua Bíblia. O texto fala sobre o apóstolo Paulo numa viagem. No texto anterior, no 27, você vai ver que o apóstolo Paulo, ele pega um navio, ele está ali sendo levado para ser apresentado a César, e dentro daquele navio está com ele entre comandantes, marinheiros, tem 276 almas. 276 almas estão ali junto com o apóstolo Paulo naquela viagem, naquele navio, naquele barco. Só que se levanta uma grande tempestade, ventos, né? Ventos e tempestade, ao ponto deles dizerem que eles tinham perdido a esperança de viverem. Eu estou falando com pessoas que você tem passado um vento, uma tempestade, que muitas das vezes você entra em desespero.
Deus está falando através da palavra dele em Atos capítulo 28. Abra sua Bíblia e confira o que Deus está falando com você e comigo. Então, ali, eles, por causa daqueles ventos fortes, eles perderam. O texto diz, Paulo vai dizer que toda a esperança que havia deles viver, sobreviver, tinha acabado. Tão grande eram os ventos e as tempestades que estava soprando sobre o navio, sobre o barco, aonde estava Paulo com mais 276 almas. Só que Paulo, a sua missão ainda não tinha encerrado na terra. Deus estava no controle, Deus estava no propósito, e sempre vai estar no teu e no meu. Ele já está na glória. O negócio agora não é mais com o apóstolo Paulo da Bíblia, o negócio agora é comigo na terra. É comigo que Deus quer fazer, é com você que Deus quer fazer. E essa mentalidade é o que nós não muitos não têm. Agora Deus quer agir na tua vida. Você hoje é o apóstolo Paulo, eu sou o apóstolo Paulo da Bíblia. O Espírito de Deus está sobre você e sobre mim para fazer grandes coisas nessa terra. Agora basta você crer ou não crer. Aí é a opção sua e minha, crer ou não crer. Deus vai agir na nossa fé, na nossa crença. Então, o texto vai dizer que eles ficaram 14 dias, eu já fiz até esse jejum em São Paulo, 14 dias em jejum, o apóstolo Paulo e também os tribulantes, sem comer. Não fala de beber, fala de comer, que eles não haviam comido nada. E ali, naquele navio, não foi na sinagoga, não foi nos 4 cantos de parede que os homens levantou, dentro do navio, naquela congregação, dentro d'água, dentro do navio, dentro do barco, um anjo de Deus desceu. O anjo de Deus desceu. Quando o anjo de Deus desceu, ele falou com o apóstolo Paulo e disse: Paulo, não temas. O texto fala 2 vezes: não temas, porque não vai cair sequer um fio do cabelo de ninguém aqui dentro dessa embarcação. Olha só, não vai cair um fio de cabelo de ninguém aqui, não vai se perder um fio de cabelo de ninguém aqui. Todos que estão com você nessa embarcação estão seguros. E aí o apóstolo Paulo, ele vai fortalecer o coração daquela congregação. Vamos dizer assim que ali tem um bando de incrédulos, mas estava junto com Paulo. Vamos falar da igreja, vamos falar de uma congregação, né? Vamos por esse caminho. Então Paulo vai falar, vai fortalecer. Olha, amados irmãos, era bom que vocês tivessem me ouvido no início dessa embarcação. Eu disse para vocês que essa viagem seria perigosa, mas vocês não deram ouvido, acreditaram mais no comandante do navio, acreditaram mais nos homens do que no Espírito Santo que está na minha vida. Mas amém, aconteceu, ok, já faz 14 dias que ninguém come. Eu aconselho vocês a comer alguma coisa para se fortalecer. Ele levanta o pão, dá graças a Deus e dá para os companheiros ali se fortalecer. Agora daqui a pouco o navio chega na beira da praia, vai bater na ilha chamada como Ilha de Malta, né? É isso, a Ilha de Malta. E quando ele chega ali naquela ilha, eles descem e eles são recebidos pelos bárbaros. E esses bárbaros, esse povo, essa comunidade, era uma comunidade violenta que não recebeu eles muito bem. Mas Deus estava no controle. Havia ali muitos enfermos naquela ilha. Havia muitos enfermos. O apóstolo Paulo, ele não foi parar naquela ilha porque ele disse assim para Deus: eu quero ir para essa ilha, eu quero ir para essa comunidade, eu quero ir estar junto com os bárbaros. Não, a nossa vida, quem é guiado pelo Espírito Santo, quem é guiado por Deus, não faz mais o que quer. O apóstolo Paulo, ele estava ali numa missão, ele não sabia para onde ia, né? Então, era o Espírito Santo, era Deus que estava e está sempre no controle das nossas vidas. Por isso que eu sempre digo, nada está fora do controle de Deus, se você entender os céus, se você entender Deus. Nada, tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está no controle de tudo. E quando eles descem ali, está frio, está chovendo, o apóstolo Paulo vai acender um fogo, vai juntar lenhas para acender um fogo. Lembre que ele já tinha passado por uma tempestade, por um vento, logo em alto mar. Agora ele está em terra firme. Quando ele vai pegar lenhas e acende um fogo, sai uma víbora, uma cobra, uma víbora, e comete a sua mão, morde a sua mão. O texto vai falar
que aqueles bárbaros, a quem Deus o enviou, aquela comunidade, aquele povo que estava ali com Paulo, a quem estava tendo proteção, a quem estava sendo guardado pela presença do Espírito Santo, pela presença de Deus na vida do apóstolo Paulo, como a sua casa, a minha casa, a nossa casa. Muitas pessoas têm sido guardadas por causa das tuas orações, das minhas orações, das nossas orações, por causa da presença de Deus na tua vida, na minha vida, ainda que elas não reconheçam, ainda que as mesmas se revoltem contra você, contra mim, contra nós, que geralmente é o que mais acontece, como aconteceu também na vida do apóstolo Paulo nessa passagem. Então, uma cobra morde a sua mão, e quando morde a sua mão, os bárbaros que estavam ali, aquelas pessoas que estavam ali, começaram logo a apontar o dedo para o apóstolo Paulo e dizer: esse homem é um bandido, esse homem é um homicida. Pode ler o texto. Esse homem é um homicida, esse homem é um matador, esse homem é escapando dos mares, né? Os deuses não permitem, que ele não conhecia Deus, os deuses não permitem, na linguagem deles, que esse homem viva. Ok, o homem chega ali para fazer uma missão. É tanto que o texto vai dizer que logo depois muita gente são curada, muita gente são abençoada, muita gente que estava enfermo, são curados através da vida daquele homem de Deus, daquele santo de Deus. Então, observe que você sabe o que está acontecendo. Eu sei o que está acontecendo porque há a presença de Deus na tua vida, na minha vida. Só que as pessoas que não sabem, elas vão te apedrejar mesmo. Elas vão te apedrejar mesmo, queridos. Você não vai receber aplauso de ninguém, nem da sua família, nem de outros. Então você tem que entender que você sabe o que está acontecendo. Eu sei. É mais ou menos, já dei muito exemplo aqui, é mais ou menos um lutador de MMA, né, que fala, boxe, enfim, um lutador de artes marciais. Ele sabe o que está fazendo dentro do ringue. Ele sabe o que está acontecendo, porque ele foi treinado para isso. Ele sabe o que tem que ser feito, ele sabe onde tem que aplicar o golpe, ele sabe a hora de recuar, de entrar, ele sabe a hora de rodar no ringue, ele sabe que não pode ficar nas cordas do ringue, porque ele vai ficar... Ele sabe, ele é orientado, ele é preparado para aquele combate. Você está entendendo? Assim é você e eu, assim somos nós que fomos treinados, e somos treinados pelo Espírito Santo, pela presença de Deus. Nós sabemos o que estamos fazendo, só que as pessoas desse mundo, que não têm aprendido, eles não sabem. Você está entendendo? Então, os bárbaros começaram a dizer: esse homem é um homicida, esse homem vai morrer, esse homem vai cair. É o que as pessoas desejam para você, é o que as pessoas desejam para mim, é o que as pessoas desejam para nós, porque elas não sabem do poder do Espírito Santo que está na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Eles acham que nós somos doidos. Você está entendendo? Então nós temos que ter essa consciência e ter calma, ter paciência, e ter muito amor por essas almas, por essas vidas, porque elas não sabem, elas não entendem. Então, eles esperavam que o apóstolo Paulo caísse, amém? Morto. Quantos são aqueles que esperam você cair? Quantos são aqueles que esperam o seu fracasso? Que esperam ver você se dar mal? Quantos são essas pessoas? Porque ele não conhece Deus. Até mesmo o crente, ele não conhece Deus. Quem conhece Deus jamais espera um mal de um outro irmão, jamais deseja o mal de outro irmão. Quem conhece Deus jamais vai por esses caminhos. Mas quem não conhece, toma atitude daqueles bárbaros. Então tem pessoas que são igual aos bárbaros, aqueles perversos mal que ali na ilha de Pátio esperavam o mal do apóstolo Paulo. Muitos estão esperando o mal acontecer na sua vida. Só que os mesmos verão com seus olhos, os mesmos verão com seus olhos e com seus ouvidos ouvirão que Deus é contigo e que nada do que eles estão desejando, esperando de ruim acontecer com você, não vai acontecer. Pelo contrário, você vai ser aquela pessoa, eu sou aquela pessoa que vamos abençoar a vida dessas pessoas. Foi o que aconteceu lá na ilha de Malta, né? Foi isso que aconteceu. Porém, a Bíblia diz que quando Paulo acendeu o fogo representa o Espírito Santo. O fogo representa Deus. Lá em Hebreus vai falar que o nosso Deus é um fogo e fogo consumidor. E é aí que eu quero profetizar sobre a sua vida. Amém? Nenhum veneno injetado pelas víboras. Víbora não é qualquer tipo de cobra. Quando fala víbora, só aqui dá uma pregação, uma ministração, porque a víbora ela é uma cobra venenosa, é uma das cobras mais perigosas. Quando fala de víbora, não se fala de qualquer veneno, de qualquer cobra. E foi justamente uma víbora que cometeu a mão do apóstolo Paulo, da Bíblia. Eu quero dizer para você, pelo Espírito Santo, nessa palavra que está em Atos 28, que nenhum veneno de víboras
injetado na sua vida vai fazer efeito. Porque Deus, nessa oração da manhã, nesse momento, através dessa palavra, Ele está neutralizando o veneno dessa vida, na sua vida. Lembrando que eu estava ouvindo essa palavra na quarta-feira à noite, sem saber que tinha um laço de morte preparado para mim na rodovia. Eu estava, presta atenção, Deus está quebrando laços na minha e na tua vida, nessa oração da manhã, nesse momento de ouvir a palavra nessa sexta-feira. Quarta-feira à noite, eu estava ouvindo essa palavra na igreja pelo Espírito Santo, mas eu não sabia que naquela mesma noite havia um laço de morte para mim. Você está entendendo? Mas eu lembro que essa palavra foi ministrada e o Espírito Santo falou: nenhum veneno de serpente, de víbora, preparado para você vai ter isso. Eu estou neutralizando, eu estou removendo o espírito da morte, o espírito. Quando fala de veneno de víbora, é todo o mal na vida financeira, vida sentimental, conjugal. Você aí vai pensando o que é o veneno de víbora. Pessoas que lançaram e lançam palavra de maldição, feitiçaria, macumba, vunduma, tudo que não presta. Eu estava ouvindo essa palavra na quarta-feira à noite agora, sem saber que havia um laço de morte para mim na rodovia que vai para Fortaleza. Terminou o culto, fomos levar uma irmã na rodovia que vai para Fortaleza. De volta, eu ando devagar, muito cuidado. Eu ando muito devagar, graças a Deus que eu ando com cuidado, atento, porque eu sei o que está acontecendo. Eu conheço o mundo espiritual, diferente de muitos. Eu conheço com quem é minha batalha. Eu sei que há uma procura do inferno contra a minha vida. Eu não tenho problema, não estou com problema. Eu não sou doido. Eu sei que há demônios querendo acabar comigo. E tem crente que não, eles acham que estão no céu, está tudo bem aqui na terra. É por isso que uma boa parte tem se arrebentado. Então, eu estou vindo devagar. Só que o garrote era preto. Imagine só, uma pista de noite, uma estrada de noite, que não tem iluminação, tudo preto. O farol do carro é milho, não clareia muito legal. Então o que acontece? Eu vinha a 50, mais ou menos por aí, por hora. Quando de repente o garrote tá parado, não tá passando, tá parado, todo preto. Não tem para onde escapar, não tinha como escapar. Bateu, mas Deus me guardou. Guardou eu, guardou a pastora, minha esposa, guardou meu neto, nos guardou. Entendeu? Poderia ter sido coisa pior. E o diabo queria, porque naquele mesmo local que eu sofri esse acidente na quarta-feira à noite, naquele mesmo local, ali tem uma lagoa do lado direito. Desse lado tem uma lagoa. E naquela mesma lagoa, esse mesmo demônio, esse mesmo espírito, esse mesmo diabo que usou o garrote, porque o garrote, coitado, não tem nada a ver, foi o diabo. Ali já capotou o carro e morreu a família inteira dentro de um carro afogado. Então os planos do diabo era esse. Era fazer o carro desgovernar e me jogar de ribanceira abaixo. Entendeu? Esses eram os planos do diabo. Mas a palavra de Deus na quarta-feira, ele estava falando: eu estou neutralizando todo o veneno da serpente contra a sua vida, porque o fogo do poder, o fogo do Espírito Santo está na sua vida, está na minha vida, está nas nossas vidas. Então nessa manhã, Deus me traz essa palavra aqui de sexta-feira para ministrar e ouvirmos de novo do Espírito Santo para a minha vida, para a sua vida, que Deus está quebrando laços, Deus está cortando laços, Deus está desfazendo mal na sua vida. E nenhum veneno de serpente, de víbora na sua vida vai te causar dano algum, porque Deus é contigo, Deus é com você. Rezilda Costa, bom dia, minha querida, paz. Ontem Deus me deu um livramento de morte, tá vendo aí, ó? Eu agradeço a Deus, tá vendo? Eu não tinha nem ouvido aqui, não tinha nem lido aqui esse comentário. Então, Deus está nos guardando, porque o mal ele é furioso, né, com o povo de Deus. Laíde, bom dia, minha querida, a paz do Senhor. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Amém? Então, nenhum veneno de víbora injetado na sua vida vai lhe fazer dano algum, porque Deus, ele já acendeu esse fogo do Espírito Santo, esse fogo de Deus está na sua vida. Amém? E está desfazendo todo o mal, todo o mal, todo o mal, todo o mal, todo o mal na sua vida, na sua casa e na sua família. Tem livramento, tem proteção, tem segurança, tem bênção de Deus. Amém? Todo aquele povo, aqueles bárbaros, vendo que o apóstolo Paulo não caiu, vendo que ele
tinha Deus na vida dele. Então eles começaram a dizer, esse homem é um Deus. Aí ele mudaram de opinião. Muitos vão mudar de opinião a teu respeito, a meu respeito, ao nosso respeito. Muitos vão mudar de opinião. Ou uns vão até se converter através da sua vida, da minha vida, em nome de Jesus. Quando eles vê que você, com o Espírito Santo, você é o duro na queda. Você cheio do Espírito Santo, você é o duro na queda. Amém? Diga glória a Deus. Diga aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O que aconteceu com a Export, que Deus quer da obra de Deus? Radiador furou, para-brisa quebrou, um prejuízo aí de uns 4.500. Mas o carro é de Deus. O dinheiro é de Deus, ele muda a prata. Por que eu tenho que esquentar a cabeça? Vou ficar alguns dias aí andando a pé, sem poder fazer alguns cruzados, alguns eventos, mas tudo está no controle de Deus. E com certeza Deus permitiu isso até acontecer para me livrar de outra situação, talvez pior lá na frente. Então é essa mentalidade que você tem que ter. Então Deus ele permite algo aqui acontecer para te barrar, amém? Porque lá na frente tem outro laço pior. Então Deus ele vai fazendo dessa forma e a gente tem que entender como é o agir, como é o trabalhar de Deus na nossa vida. Eu quis ir para aquela cidade, não deu certo. Meu Deus do céu, o que é isso? É Deus. Deus não está querendo. Eu quero. Deus não está permitindo. Eu quero. Deus não está permitindo, porque quando Ele quer, quando Ele permite, tudo dá certo na tua e na minha vida. Então, é esse entender que você tem que ter, que eu temos que ter. Amém? Deus permite algumas coisas acontecer aqui, menos grave, para evitar uma tragédia lá na frente, porque Ele te ama, Ele me ama, Ele nos ama. Amém? Diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? A nossa irmã aqui, por exemplo, a Laide. A Laide, ela tem uma casa, né, um apartamento para vender. Eu em São Paulo, eu lembro, já vou entrar em oração, eu lembro que eu não vou dizer que eu tenho nada, porque a gente não tem nada, tudo é de Deus, né? Então, Deus me deu uma casa e na época eu queria vender essa casa. E fiz de tudo, e queria porque queria vender a casa. Eu até vendi a casa, na época, faz muitos anos, para um policial amigo meu, um sargento da polícia em São Paulo, né? Homem de Deus. Vendi para ele, mas ele não conseguiu ficar na casa. Depois ele chegou para mim e falou: Paulo, pastor, fica com a sua casa, eu não quero essa casa não, eu não estou tendo paz nessa casa. Aí desfiz o negócio com ele, voltei de novo para casa. E hoje a minha família tá lá minha mãe, tá lá meus irmãos se levantou, meus sobrinhos se levantaram, os primos se levantaram, porque não ficaram ali, estudaram, não pagaram aluguel, cada um foi comprando a sua casa. A minha irmã, a Camila, mora em outra cidade, se levantou ali, comprou uma casa em outro lugar. E então Deus, ele tá no controle, a gente quer, mas Deus não tá querendo. Então é assim, a gente tem que entender isso, e hoje eu entendo porque que Deus não permitiu na época. Eu até vendi, mas Deus não permitiu ela continuar vendendo, porque a casa era para família, para chegar uma pessoa, né? Mora minha filha, mora meu neto lá, então é de Deus, né? Então, se eu tivesse vendido, não estava minha família, não estava minha mãe, não estava. Então, tudo está no controle de Deus. Eu quero que você entenda isso, que tudo está no controle de Deus, tá bom? A gente conta essas experiências para que pessoas que estejam vendo essa live, ouvindo essa live, entenda que nada está fora do controle de Deus. Tudo está no controle de Deus. Amém? Tem pessoas que às vezes ele não quer pregar o evangelho aqui, ao que Deus permite, ele vai pregar na cadeia. Arruma uma situação. Quantos apóstolos? Eu conheci apóstolos. O apóstolo em São Paulo que estava preso. Estava preso e estava pregando o evangelho lá dentro. Aqui em Fortaleza tem apóstolos que estão presos, estão pregando o evangelho lá dentro. Deus permite. Deus faz isso. Deus permite você ser preso, muitas das vezes, e pregar o evangelho para quem está presando lá dentro da cadeia. Então, as pessoas não entendem isso. Rosângela, as pessoas não compreendem isso. Quem já se viu o pastor está preso? Vai! É bíblico. Jesus foi preso, os apóstolos foram presos, o apóstolo Pedro foi preso. Deus permite. O apóstolo Paulo foi preso e dentro da cadeia
em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, lá fala que o apóstolo Paulo foi preso, e Silas, e dentro da cadeia houve uma salvação de uma multidão de almas, inclusive do carcereiro. Então, hoje as pessoas estão esquecendo da Bíblia, tirando os olhos da Bíblia, não olham mais para a palavra, para a Bíblia. E a Bíblia é a palavra de Deus, é o nosso guia. Se nós tirar os olhos da palavra de Deus, nós estamos acabados, arrasados, entendeu? Então, muita filosofia, muito coach, muito ensino, muita filosofia, muita teologia, que não leva os homens à presença de Deus. É isso que eles não entendem. Não leva os homens à presença de Deus. O que leva à presença de Deus é santidade, obediência, jejum, oração. É o que leva a pessoa a Deus. Aí vai estudar para quê? Não, porque estudar para quê? Saber para quê? Se sabe, mas é um entende. Você pega aí um teórico aí, você pega um conhecedor, como eu já fui em igreja ministrar, com um teórico soltando piada pro apóstolo, soltando piadinha, cheio de conhecimento, de engano, acha que tem conhecimento. Eu lembro que eu fui ministrar numa igreja, cheguei mais a pastora, eu fui porque me chamaram. Aí antes de mim subiu um teórico no altar, aí começou a soltar umas piadinhas. É porque a estrela dessa noite aqui é Jesus. Aí eu falei assim, aí eu fiquei olhando assim, aquelas piadinhas, aquelas indiretinhas. Porque a única estrela aqui é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Aí eu falei, quem é que não sabe disso? Mas eu vou mostrar para esse teórico que aqui também tem estrelas, que somos nós, somos estrela. É. Aí quando terminou, aí chegou a minha vez, me chamaram, cumprimentei a igreja, papá. Aí eu falei, o irmão falou que a única estrela que existe é Jesus. Eu vou mostrar para você, irmão. Abra sua Bíblia em Apocalipse aí, Apocalipse capítulo 1, versículo 18, que lá fala que das cartas que foi revelada ao apóstolo João, para que ele levasse aos anjos as estrelas da igreja. Aí a casa caiu, meu amigo. Então tem muito conhecimento, mas sem o Espírito Santo. E eu não estava nem lembrando dessa passagem. Na hora que ele começou a falar, Deus sabia do coração dele, conhecia meu coração. Deus falou, fala para ele que tem você também, e ele também. Os pastores aqui são estrela também, né? Não são estrela principal. Jesus é a estrela principal no céu. Nós somos a menores, mas nós somos estrela também. Então, aí eu citei essa palavra. Aí quando terminou a oração, quando terminou a ministração, aí ele foi lá no altar e falou, ei apóstolo, coloca a mão um teórico, coloca a mão na minha cabeça. Porque ele viu Deus operando, viu Deus curando pessoas, libertando pessoas. Aí ele falou, coloca a mão na minha cabeça que eu quero receber esses dons. Eu falei, na tua cabeça eu não vou colocar minhas mãos. Você vai orar, vai jejuar e vai buscar nos montes que Deus vai te dar. Só fiz uma oração por ele, não é teórico? Então se vira, malandro, se vira. Vamos orar? Nosso Deus, Pai do Senhor, meu querido, Deus abençoe. Nosso Deus eterno de Israel, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu apresento, meu Pai, cada vida, cada pessoa nessa manhã. Que o Senhor venha abençoar, venha entrar com cura, venha entrar com libertação, venha entrar com providência, venha entrar com socorro, meu Deus, nessa oração da manhã. Espírito Santo, Deus de poder, Deus de glórias, Deus de maravilhas, que nesta manhã, meu Pai, o Senhor venha entrar, meu Pai, com curas, com libertação, com providência, com socorro, meu Deus, na vida dessa pessoa. Entra com cura, entra com livramento, entra, meu Pai, com resposta, entra, meu Pai, com providência, em nome do Senhor Jesus. Que essa pessoa que está enfermo, venha ser curada agora. Você que está enfermo, venha ser agora tocada pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Que haja cura sobre a sua vida, que haja cura. Você que está enfermo, levanta suas mãos, que eu vou orar por você, viu? Levanta suas mãos, poucas palavras. Diga, o sangue de Jesus Cristo tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Em poucas palavras, coloca as tuas mãos sobre o alto da sua cabeça. Coloca as suas mãos sobre o alto da sua cabeça. Isso. Levante as suas mãos, coloca sobre a mão sobre a sua cabeça. Em nome de Jesus, Arabá, Xerebecoma, Nabi, Alabraçuri. Diga, o sangue de Jesus tem poder. Coloca a mão sobre a sua cabeça e diga, todo mal, toda enfermidade, em nome de Jesus, saia, e saia, e saia, e saia. Eterno Deus, eu apresento, meu Pai, agora, em nome de Jesus. Eu apresento, meu Pai, meu Deus, a vida financeira, meu Pai, dessas pessoas. Eu apresento, meu Pai, a vida financeira, a paz, a vida financeira, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu apresento a vida financeira
dessa pessoa. Que o Senhor venha abrir as portas financeiramente. A palavra diz, segundo Crônicas 20:20, crê no Senhor vosso Deus, estarei seguro. Crê nos seus profetas e prosperarei. Entra com a multiplicação, com a bênção financeira, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa a vida de todos, com socorro, com providência e multiplicação, abrindo as portas e prosperando hoje, amanhã e eternamente, em nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém. Diga amém. Quem crê, diga amém. Pai, abençoa essa água, essa peça de roupa, abençoa essa casa, em nome de Jesus. Consagramos tudo que essa pessoa colocou do lado do rádio, no monitor do celular, em nome de Jesus. Amém. Vocês viram aí? Vocês viram ali uma moça que estava ali agora? Ali sentada ali, ó. Quem viu? Eu mostrei aí para vocês. Eu mostrei para vocês. Então, veja bem. Eu tô aqui de costa, ó. Eu tô aqui de costa. Eu não vi quando ela chegou. O que as pessoas não entendem é isso. Se você está numa batalha, só não vai acontecer presepada com quem não está em batalha. Com fariseu não vai acontecer nada, porque fariseu não anda em monte, já fariseu não ora, já fariseu não mexe com o diabo. Fariseu ele anda com o diabo. Ele anda de acordo com Satanás. Então, com ele não vai acontecer essas coisas. Agora veja bem. Eu estou aqui, eu estou de costa. Eu vi, eu mostrei para vocês verem. Ela estava sentada ali, ó. Ela já foi embora, ela estava sentada ali. O que acontece? Se Deus livre dos guarda, uma moça dessa, que eu não sei quem é, ela tá ali, pega um celular e começa a fazer uma filmagem minha aqui, dizer que tá comigo, dizer que tá me aguardando ali, mostra o rosto, mostra eu aqui. Eu tô aqui, não tô nem sabendo o que tá acontecendo. Daqui a pouco ela solta na rede social. O diabo, ô Vanessa, bom dia. O diabo que usa muitos crentes que gostam de fofoca, acredita. Vai acreditar. Acredita. Então, você corre um risco muito grande. Você corre um risco. Quem está em monte, quem ora em monte, corre um risco muito grande. Você pode ver que ela estava ali, ó. Ela foi embora. E não está mais, ó. Foi embora. Entendeu? Então, às vezes, já aconteceu de vir ali, parar ali com a moto ali, quando não é homem é mulher, e fica me olhando, me observando. Então você corre um risco. O outro dia eu tava aqui, passou um de moto, aí olhou para dentro do mato e fez assim, ó. Aí a gente não sabe o que está ocorrendo. O diabo, ele é cheio de astúcia, de cilada, né? Então eu falo isso para que os irmãos entendam como que o diabo trabalha. Reginaldo, bom dia, meu Nicolau, bom dia, Pai do Senhor Jesus. Então, o inimigo, ele é aquele que coloca dúvida, né? Você tá aqui, tadinho, eu tô aqui. Deus já me falou que tem pessoas que ficam desse lado aqui, escondido, me observando aqui, ó. Deus me falou assim, ó, desse lado aqui. Deus falou assim, ó, tem um homem que ele entra ali com o celular, ele fica te esperando, porque ele acha estranho, né? Ele acha estranho a sua entrada dentro dessa mata. Aí o cara vem com o celular e fica ali esperando. Aí o que acontece? Você tá aqui tão inocente, abençoando, orando pela vida das pessoas, sem maldade nenhuma. A gente quer de Deus, apesar que Jesus disse, né? Ser prudente, ser manso como uma pomba, mas ser prudente como uma serpente. Pode ver, se fosse uma pessoa para me fazer o mal, estava sentado ali, tinha feito. Tirado nas minhas costas, não sabia, morria sem saber de onde que veio nem um tiro. Isso pode acontecer? Pode. Aconteceu com os apóstolos no passado. Foram decapitados, foram crucificados, foram arrancar o couro, arrastaram eles num cavalo. Acho que foi o apóstolo André que arrastaram ele num cavalo. A maldade está aí, meu irmão. Só não vão fazer isso com quem está com eles. A maldade está na terra. Então, quem está fazendo bem, o diabo quer atrapalhar. O diabo quer fazer presepada. Então, você antes de julgar uma pessoa, analise. Aparece uma matéria na televisão, aparece uma matéria na rede social, nem tudo que parece é. Analise direitinho, veja se aqui dali é verdade. Porque hoje em dia, tudo que é, por exemplo, no dia, quarta-feira, se eu tivesse ficado no local do acidente, vixe, quando eu cheguei em casa, a minha filha falou, pai, já está em tudo quanto é grupo aqui da cidade. Aí, se eu tivesse ficado, que não dava para me parar à noite. Se eu tivesse parado, tinha acontecido mais acidente. Não dava para me parar.
Então se eu tivesse parado, sabe, era um fuzuê medonho em tudo quanto é matéria de jornal aqui no Ceará. Porque é o apóstolo, o pastor matou a vaca, pastor, você tá entendendo? O diabo ele é cheio de querer arrumar situações para pastores. Então antes de você ver alguém, tem pessoa que chega para mim: oi, tu ficou sabendo o que aconteceu com aquele pastor? Fala assim: o que, meu irmão? Não, meu irmão, analise direitinho. Você não pode, irmão, tá falando uma coisa que outra pessoa tá falando. Uma pessoa sai por aí, rapaz, por exemplo, passa alguém ali na estrada ali, aí veio, tinha uma moça sentada aí agora, foi embora agora, você que entrou lá, tinha uma moça sentada aí, eu não sei nem quem é, eu tenho culpa da pessoa vir sentar aí, a mata é livre, o lugar é livre, mas passa uma pessoa ali, ó, deu livre dos guardas com maldade, aí veio uma moça aqui sentada e faz uma matéria, aí filma, olha lá, rapaz, aquele pastor, ele tá orando e aquela mulher eu conheço, não é a mulher dele não, tem uma mulher lá esperando ele, aí mete na rede social, todo mundo acredita, todo mundo mete o pau, mas não sabe do que o diabo está fazendo, da maldade que ele está fazendo. As pessoas têm que entender isso. Você, antes de falar, você tem que analisar, verificar. Agora, se tem uma foto e não é montagem, tem um vídeo aonde realmente está acontecendo aquilo com aquela pessoa, aí sim é digno de crédito, porque você não é montagem, você sabe o que é montagem, o que não é montagem, hoje em dia também faz montagem, você está vendo aquele ato ali, aí sim, mas a pessoa falou, a pessoa filmou uma coisa que não está bem explicado, né? Aqui é público, aqui vem todo tipo de pessoas aqui, eu estou aqui, estou fazendo a minha matéria, aí passa alguém lá, vê uma pessoa ali, aí filma dali, mostra a pessoa ali, que eu não sei nem quem é, mostra eu aqui, olha lá, o pastor vem pra mata, aquilo não é a mulher dele, quem é? Mete na rede social, ponto, é um escândalo medonho, é uma confusão medonha, até explicar que focinho de porco não é tomada, é isso aí, é o diabo, é o Satanás, ele faz tudo isso, essas confusão doidas, precisa vigiar e tomar cuidado, ai daqueles por quem vier o escândalo, né, Resilda? Então é isso aí, um abraço, Deus abençoe. E até segunda-feira. Segunda-feira estaremos de volta. Hoje tem culto na nossa sede. Enfim, domingo também. E segunda-feira estaremos de volta, se assim Deus permitir. Amém? Um abraço, Deus abençoe. Quem não é inscrito no canal do YouTube, inscreva-se já e seja abençoado. Tem muita coisa hoje para fazer. Vamos lá.